Olá, você está no canal Literologia, sou o professor Cleiton Batista. Aqui você encontra recomendações de livros, de estudos, sobretudo sobre linguagem de maneira geral, filologia, etimologia, gramática, literatura e diversos outros assuntos ligados a esta área. Hoje, gente, recomendarei um livro bem interessante, na verdade é um recorte de um livro do Arthur Schopenhauer, né? Na verdade, isso aqui é um recorte do último livro dele, do mais famoso. O nome do livro é Parerga Paralipomena, de 1851. Parerga e Paralipomena, este livro aqui, na verdade, tá? Então, é um livro muito interessante. Gosto muito sobre livros da arte da escrita. E aqui já começa no prefácio muito interessante, que não é dele, obviamente, de outro autor, que fala assim, ó: para traduzir os textos de Schopenhauer, que era um poliglota, um estudioso da linguagem, com uma visão muito crítica acerca do exercício da tradução, é preciso deixar de lado sua recomendação. Isto é, a recomendação seria: escreva seus próprios livros dignos de serem traduzidos e deixe outras obras como elas são. Essa recomendação se baseia numa valorização do estudo das línguas, especialmente das línguas clássicas, o grego, o latim e também o sânscrito, que o autor considerava muito superiores às línguas modernas, apesar de o alemão ser para ele uma língua que pudesse chegar próximo dessas línguas aí, gente, tá? As outras não passariam de um dialeto. Então, a partir disso, Schopenhauer acreditava que todas as traduções são necessariamente imperfeitas. Isso acontece porque, obviamente, quando se estuda línguas, percebe-se que não há essa relação bionívoca de palavra a palavra, gente, tá? Então realmente é complicada a questão da tradução. E aí o Schopenhauer, nesse livro, ataca a literatura de consumo. Ele vai criticar diversos autores que deixaram de escrever por uma questão de reflexão, de pensamento mesmo, de filosofia, de ética, de moral, dessas coisas, uma literatura mais clássica, para escrever em busca do consumo, para vender livros. Ele faz essa crítica e aqui ele faz uma crítica também àquele complô que existia. Gente, aqui está falando da Alemanha do final do século XIX, aliás, do século XIX no todo, né? Porque aqui é de 1851. E ele já faz essa crítica àqueles autores que tentam se adequar à sociedade com palavras modernas, com neologismos e tal. Já faz essa crítica. Imagina só se o Schopenhauer vivesse a sociedade que nós temos hoje, em que o pessoal inventa linguagem para tudo, gente. O pessoal quer se adaptar a tudo, tudo é preconceito, tudo é ruim, não sei o quê. Então ele criticaria muito. Se ele já critica os autores moderninhos lá do século XIX da Alemanha, gente, tá? Então ele critica essa literatura de consumo, procura estabelecer distinções entre os bons autores e os que escrevem por dinheiro, recrimina os jornalistas, condena o hábito de ler apenas novidades, deixando de lado os clássicos, e faz considerações sobre a degradação da língua pela literatura decadente. Gente, olha que interessante aqui, ó. Então ele faz aquela crítica, ele faz essa crítica à leitura de notícias de jornais desenfreadas também, que é uma crítica muito contundente, muito interessante, né, de você encher sua cabeça só com notícias, só com textos jornalísticos que vão passar, né? E deixar de lado textos clássicos que são aprendizados da humanidade, na verdade. Então ele faz essa crítica, gente, muito forte também. Ele faz uma crítica também, nesse livro, ao excesso de leitura. Ele diz que pessoas que leem demais, que a cada segundo livro pegam um livro, não tem tempo para refletir, não tem tempo para pensar. Então esse excesso, esse consumo exagerado de leitura também não é saudável, gente, não é salutar, porque não dá para você refletir nesse caso aqui. Então, ele faz uma crítica a esses autores, sobretudo, os autores que tentam parecer que são bons, que a partir do seu malabarismo escrito, com retórica, com prolixidade, com a falta de clareza, com neologismo, nessas novas palavras, não sei o que e tal. Ele critica muito forte esse pessoal aí. Ele fala assim, olha: em tudo que eles escrevem, percebe-se que pretendem parecer que tem algo a dizer quando não tem nada. Ou seja, esse pessoal que fica tentando aí ser bonito na escrita, ele não tem nada a dizer, na verdade. Só tentam parecer, gente, tá? E aí,
Na verdade, uma espécie de tentativa dessa tradução aqui, desse livro aqui. Na verdade, isso aqui é um trecho, gente, um mini trecho do livro, porque esses 5 textos que tem nesse livro aqui foram retirados deste grande livro, o último livro dele, que é Parerga en Paralipomena, que é como se fossem acessórios e remanescentes. É um livro em que são ensaios de diversos assuntos, e aí este livro aqui reúne somente assuntos ligados à literatura. A gente tem uma coletânea de textos ligados à literatura, em que ele faz essa crítica muito forte, mas você percebe que é uma crítica em que tem muito conhecimento, na verdade, gente, aqui, ó, tá? Então, é um livro muito metalinguístico, tem um caráter metalinguístico. Ele vai falar sobre, por exemplo, o estilo, sobre a escrita, sobre o pensamento próprio, tá? Recrimina certas tendências na literatura, gente, também. Exorta os autores a pensar de maneira original e também pensar com clareza, porque, segundo ele, quando não se tem clareza na escrita é porque não se tem clareza nas ideias. Aqui o primeiro texto é sobre a erudição e os eruditos. Tem uma frase que eu destaquei aqui, gente, já nessa primeira página aqui, no primeiro texto, olha. Os professores ensinam para ganhar dinheiro e não se esforçam pela sabedoria, mas pelo crédito que ganham, dando a impressão de possuí-la. Ou seja, os professores ensinam para ganhar dinheiro e não se preocupam com a sabedoria, mas pelo crédito que ganham, dando a impressão de que têm essa sabedoria, mas é só impressão. E os alunos não aprendem para ganhar conhecimento e se instruir, mas para poder tagarelar e para ganhar áreas de importantes, gente. Ou seja, é um faz de conta nessa educação. Isso ele fala na Alemanha. Se ele visse a educação do Brasil, gente, hoje, tá? E aí, algumas frases que eu destaquei aqui, gente, o livro dele é muito assim, eu li com toda calma, marquei todos os pontos aí, ó, se observar, deixar claro mesmo, é um livro que merece muita atenção, tá? E aqui alguns pontos que eu marquei, por exemplo, ele fala que um bom escritor pode tornar-se interessante mesmo o assunto mais árido, ou seja, mesmo o assunto que não seja tão interessante, mas se for um bom escritor, aqui ele está falando nessa questão sobre a erudição e sobre os eruditos, né? E olha essa frase que eu marquei também. Só chegará a elaborar novas e grandes concepções fundamentais aquele que tenha suas próprias ideias como objetivo direto de seus estudos, sem se importar com as ideias dos outros. Aqui ele faz uma crítica àquele pessoal que fica plagiando outros autores e tal. Não é possível alimentar os outros com restos não digeridos, mas só com leite que se formar a partir do próprio sangue. Isto é, não é possível ter um bom escrito, ter um bom texto, se você não tem pensamentos próprios, se você está só repassando pensamentos de outras pessoas, tá, gente? Ó, tá? Então aqui, interessantíssimo, diversos conselhos tem aqui que a gente poderia deixar, gente, mas o tempo não vai permitir, tá? Aqui, outro texto aqui, ó, ele fala assim: na República dos Eruditos, cada um pensa somente nos seus benefícios próprios, procurando reconhecimento e poder para si, sem nenhuma consideração pelo bem comum, que com isso acaba sendo arruinado. Desse modo, na República dos Eruditos, cada um procura promover a si próprio para conquistar algum reconhecimento, e a única coisa com que todos estão de acordo é em não deixar que desponte uma cabeça realmente eminente quando ela tende a se destacar, pois tal coisa representaria um perigo para todos ao mesmo tempo. Ou seja, esse pessoal aqui dos eruditos, essa crítica, ele faz uma crítica a essa academia, esse pessoal quer somente fingir que são sábios e só tem interesse próprio, e também impedir que algum gênio surja, gente, na verdade. Tá? Então, ele vai destaquei diversos textos aqui que merecem realmente, tá, gente? Mas depois eu acho que a gente faz uma live e aí comenta parte por parte desse texto, porque é um texto aí, o próximo aqui é pensar por si mesmo, né? Só é possível pensar com profundidade sobre o que se sabe
Aliás, só é possível pensar com profundidade sobre o que se sabe. Por isso, se deve aprender algo. Mas também só se sabe aquilo sobre o que se pensou com profundidade. Isto é, você estuda algo, mas também tem que pensar com profundidade. Aqui ele exorta aqueles autores que não dá tempo, que não tem tempo de refletir, de deglutir o texto, já ficam repassando aí. Mas na frente ele fala assim: desse modo, o excesso de leitura tira do espírito toda a elasticidade, da mesma maneira que uma pressão contínua tira a elasticidade de uma mola. O meio mais seguro para não possuir nenhum pensamento próprio é pegar um livro nas mãos a cada minuto livre. Ou seja, se a cada minuto você pega um livro, você não tem pensamento próprio. Você não tem tempo de refletir. Ele exorta isso, gente, né? Os eruditos são aqueles que leram coisas nos livros, mas os pensadores, os gênios, os fachos de luz e promotores da espécie humana são aqueles que as leram diretamente no livro do mundo, isto é, aqueles que refletiram, aqueles que pensaram, gente, tá? E aí, são diversos conselhos que nós poderíamos ficar aqui do Schopenhauer. Já que o próximo é sobre a escrita, sobre o estilo, gostei demais dessa parte aqui, olha, mas depois a gente vai falar mais sobre este livro. Por fim, fiquem com a minha recomendação, vale muito a pena, é um livro pequenininho, gente, é um livro barato, é um recorte do livro dele, nós já falamos sobre isso, mas vale muito a pena. Os textos têm em comum a questão da literatura. O Schopenhauer mostra aqui um conhecimento absurdo sobre literatura e essa crítica muito contundente a esses autores, tá? E ele mostra também conselhos. E como prova, gente, o livro dele é um livro enxuto, é um livro bom de ler, certo? Peço que você compartilhe o vídeo, curta, comente, para que nós possamos chegar a mais pessoas e discutirmos questões interessantes da nossa área. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!